Buenas! Eu sou o José Mauro Batista, o Rodrigo Dias, mais um podcast Estação 29 e a gente recebe o vereador Valdir Oliveira, né, que também é radialista e é conhecido aí pelo programa Rancho do Tio Pipico. Eu já vou fazer a primeira pergunta, Valdir. Por que é Rancho do Tio Pipico? Bem, um abraço para todos vocês e primeiro agradecer pelo convite para estar aqui. Tenho acompanhado o trabalho de vocês e eu aguardava esse convite, fiquei feliz, né? O Rancho do Tio Pipico, na verdade, é a concretização de um sonho de criança. Eu lá em São José da Porteria, no Rincão dos Oliveira, onde eu nasci. Dilermand de Aguiar? No município de Dilermand de Aguiar. Eu quando digo que eu nasci no interior de Dilermand de Aguiar, Dilermand já é o interior, né? Já é o interior. Nasci lá no Rincão dos Oliveiras e lá no fundo da grota, como digo, eu escutava muito rádio. Desde os 6 anos de idade, escutava Darcy Fagundes, da Farroupilha, Edgar de Souza, na Rádio Nacional Rio de Janeiro, a Nacional de São Paulo. Escutava o José Bétio na Record, o Cerejinha aqui na Imembuí. E eu me apaixonei pelo rádio e também pela política. O meu pai escutava o programa Câmara em Ação, que era transmitido pela rádio, né? Gravava, depois reproduzia na rádio. Aquela paixão pelo rádio começou quando eu tinha 6 anos de idade. Mas era um sonho que parecia inalcançável naquela época e tal. Eu sempre digo, é como se eu enxergasse uma estrela e dissesse que um dia ia pegar aquela estrela com a mão, pelas dificuldades que a gente enfrentava e a distância entre um sonho e a realidade. Aí eu, em 85, eu iniciei no rádio, o dia 5 de outubro de 85. O ano que vem eu completo 40 anos de rádio. 40 anos de rádio. E eu iniciei com os programas sempre voltado para a música gaúcha, nativista, tradicionalista. Depois passei a ser locutor de notícias também na antiga Rádio Guaratã. E por alguns anos apresentei alguns programas e a partir de 87 eu assumi o Rancho do Tio Pipico, na época na Guaratã. E aí fiquei por 15 anos apresentando o programa e depois saí da rádio, estive em Cachoeira do Sul, voltei para Santa Maria, o rancho voltou sob meu comando de novo. E quando eu saí da Guaratã pela última vez, fui para a Nativa e fui para a Rádio Santamariense, o Rancho do Tio Pipico saiu do ar. E na Imembuí fui convidado para voltar a trabalhar na Imembuí. E aí conversei com a direção da rádio e resgatamos o nome Rancho do Tio Pipico. Mas a origem do nome, ela vem... O Tio Pipico, na verdade, era o Alcides Zap. Lá em 82, 83, a Rádio Guaratã iniciou um programa ao final de tarde e era o Alcides que apresentava e fizeram meio que uma enquete lá para saber que nome colocavam no programa. E aí alguém lá da família do Zap sugeriu, porque o apelido de criança do Zap, do Alcides Zap, irmão do Cláudio, era Pipico. E aí, vem daí, então. No decorrer do programa, ele apresentou o programa por acho que 1 ano e meio, 2 anos. Aí depois o Leonel Couve apresentou mais um tempo. O Plínio Araújo, o Jaime Lima, e eu acabei assumindo o rancho e já acho que há uns 30 anos que eu faço esse programa. Então esse nome o pessoal ele acaba correlacionando muito à minha figura, mas o Tio Pipico adotou esse. Mas é pelo nome do Alcides Zap, que tinha esse apelido de criança. E o programa é de tradicionalismo, né? Tem trova, como é que funciona? O Rancho do Tio Pipico, lá na época da Guaratã, era um programa que ele ficou muito marcado pela a comunicação com o povo do interior, principalmente. Naquele tempo dificilmente se tinha telefone, né? Então ficava meia hora do programa com a hora dos avisos, né? Avisos dos mais curiosos, né? Alguém que estava na cidade mandava aviso para esperar na porteira a cavalo, que estava indo com as coisas do mercado, aviso, todos os convites para baile, para carreira, enfim. Aí o formato do Rancho do Tio Pipico hoje, que ele era diário, agora é só final de semana, só nos domingos, às 8 às 10h30 da manhã. Ele é mais compacto, ele é um programa interativo com o povo aqui da cidade, do interior, com muita música
é a música que eu chamo de regionalista, né? Uma música, eu trago muita coisa lá das antigas, lá de Gildo de Freitas, José Mendes, os trovadores, Teixeirinha, trovadores, trago ali um Noel Guarani também, que é uma música missioneira de raiz, e também eu faço muitos lançamentos de novos cantores, eu faço muito programa ao vivo num CTG ou num piquete. Aí lá, agora no último programa que eu fiz ao vivo, 3 meninos assim que nunca tinham cantado num programa de rádio, um de 13, outro de 14, outro de 15 anos, tocando gaita e cantando, que é uma maravilha. Um deles de 13 anos compondo. Então, o Rancho do Tio Pipico hoje também é um espaço para revelar artistas novos, talentos novos que não tem espaço. Hoje em Santa Maria, o pessoal tem conversado muito comigo, não existe nenhum programa de rádio que tenha essa característica, né, de valorizar essa questão da trova, de surgimento de novos gaiteiros, novos cantores e valorizando também a música antiga. Tem muita coisa lá dos anos 70, 80, da música perdida por aí. Estão perdidas, eu faço muita pesquisa e resgato muito isso. Mas, Valdir, 30 anos de rádio já, né? 40 anos. Chegando nos 40. É mais velho que eu. Eu comecei com 23 anos e vou fazer 63. Mudou o perfil do ouvinte, né? Mesmo sendo música gaúcha, né? Mais regional. O que hoje, né? Eu lembro que o meu falecido pai era um que escutava o Rancho do Tio Pipico que volta, né? Mandava lá dedicatória de aniversário, né? Na época. Recado. Mudou o perfil, né, da geração, né, hoje. O que você nota, né? Olha, o programa em si, eu procuro preservar muito esta forma de comunicar com as pessoas. É lógico que hoje nós temos condições de interagir muito mais com os ouvintes. Antigamente, ou alguém que tinha um telefone de linha podia ligar, porque era raramente, ou se não era cartas. O estúdio da rádio era pilhas de cartas, né, que mandavam para a rádio. Hoje é um WhatsApp, né? Hoje a gente não tem... na primeira meia hora do programa, já lota de mensagens é o que eu consigo ler, porque é mais de 500, 600, 800 mensagens pelo WhatsApp cada domingo. E ainda, hoje, como tenho o celular, que é uma facilidade, eu tenho uma pessoa dedicada diretamente só para atender os telefones. São 2 linhas que não param de tocar o tempo todo. E o que acontece hoje? Eu encontro muito jovem, tem meia idade que me encontra aí, eu percebo, mas eu tô velho mesmo, né? Porque ele diz assim, eu era criança, o cara já tá meio branqueando o cabelo, eu era que nem o teu caso, não tá branqueando o cabelo ainda, mas diz assim, eu lembro que eu escutava com o meu pai, com o meu avô, o Rancho do Tio Pipico, mas ele é um programa que ele traz uma marca assim de preservar aquela cultura de ouvir o rádio, aquela música que leva de volta as pessoas lá ao passado. Muitas pessoas estão na cidade e que moraram por muito tempo lá no interior. Lembram muito dessas coisas. É um programa nostalgia. É um programa que traz essa nostalgia, exatamente. E também tem muita gente que começa a ouvir o programa e passa a ser novo ouvinte. Então tem bastante diferença. Eu tenho 2 programas muito distintos. O programa Festa Campeira, que é na Rádio Nativa aos sábados à noite, das 8 da noite até meia-noite. Esse programa tem um público muito diferente. É um público que é um público mais jovem, um público que está circulando muito. E é pelo país e pelo mundo que tem muita gente que interage conosco, porque a Nativa, como é segmentada 24 horas em nativismo, quem está fora do Rio Grande, uma identificação quando quer ter algo do seu estado, liga na Nativa e aí a gente tá. Então é um programa diferente. Ele não tem essa característica que tem o Rancho. Ele é um programa que
mais atualizado, inclusive em termos de comunicação e até a parte musical também. Eu esqueci de mencionar que o Valdir é do Partido dos Trabalhadores, né? Portanto, partido de esquerda, e chama atenção o fato de que é difícil ver um radialista mais vinculado à esquerda, ainda nos tempos de hoje, ainda mais nessa área do tradicionalismo. Como é que o povo de fora, do interior, que é mais conservador, te recebe, Valdir, nessa questão política? É muito simples, é muito simples. Primeiro, eu me identifico muito com a cultura gaúcha. Eu digo assim, eu sou um comunicador e apreciador, divulgador da cultura gaúcha. A cultura gaúcha e o tradicionalismo, elas não estão juntas. Eu acho que o tradicionalismo engessa muito. O tradicionalismo então eu trabalho mais o regionalismo, a cultura gaúcha que não engessa muito nas regras, sabe? Essas regrinhas todas. E o que a minha identificação com esse povo, ela não tem nenhum tipo de vinculação com a política partidária. Eu, desde que iniciei o rádio, vou completar 40 anos, em nenhum momento, nunca, se alguém encontrar uma vírgula da minha comunicação no rádio, vinculando qualquer questão política, eu não misturo. O Valdir do rádio é o Valdir Oliveira, radialista, comunicador, e o Valdir da política é o Valdir da política. É possível separar? Essa pergunta, inclusive o Cláudio Zapp me falou isso quando eu fui concorrer, quando fui ingressar na política, para concorrer a vereador, enfim. O Zapp me disse: Valdir, tu vai conseguir separar? Eu disse: tenho certeza que conseguirei. Um exemplo que o Valdeci foi prefeito de Santa Maria 8 anos. Eu estava na Rádio Santa Mariense, acho que fazia uns 4 ou 5 anos, eu tinha um programa que também entrevistava pessoas, e encerrei a entrevista, era uma pessoa bem conhecida da cidade, e aí, quando encerrei, ele disse assim: vem cá, tu é Valdir Oliveira? Tu é parente do prefeito? Eu digo: sim, sou irmão. Mas tu nunca falou? Não sabia? Então, essas coisas eu nunca misturei. Eu comecei no rádio em 85. O Valdeci foi candidato a vereador em 88. Eu ajudei a coordenar a campanha dele e ninguém sabia que eu era do rádio. Eu tenho uma pergunta curiosa nisso aí, Valdir. Em 92... o Valdeci foi candidato, o Valdeci Oliveira, né, para quem não foi situado no início, deputado estadual, ex-prefeito de Santa Maria, que é irmão do nosso entrevistado aqui. Exato. Em 92, o Valdeci foi candidato à reeleição. A reeleição, vereador. E tu concorresse pelo PMDB a vereador. Naquela época era MDB. MDB. Não, era PMDB ainda. Mas enfim... Era PMDB. PMDB. Mas enfim, como é que foi administrar isso na família? Não, mas foi enfim. Tranquilo, sabe por quê? Naquela época política, o MDB e o PT eles estavam bem próximos. Tanto é que naquela eleição o PMDB foi vice do PT. O Marcos Rolim foi candidato a prefeito e a Irma Agostini foi a vice. Professora Irma Agostini. O que aconteceu ali? Eu iniciei no rádio em 85. Em 88 você foi vereador. Naquela época, para nós que trabalhávamos no rádio, se filiar ao PT, nós tínhamos os movimentos das diretas, aquelas. E tinha um funcionário, inclusive, da Rádio Guaratã, que ele acabou sendo exonerado porque ele era muito atuante na política e tal. E eu tinha o meu sonho de me afirmar como radialista. Minha paixão, na verdade, minha profissão é o rádio, a política eu encaro como uma missão. Mas eu queria participar da política. Mas se eu me filiasse ao PT naquele momento, acabava a minha carreira eu podia dizer: olha, estou fora do rádio, ou seja, seguir só na política. Eu não queria isso. Então, eu procurei... aí na casa do Oswaldo Nascimento, que o Oswaldo Nascimento também era trovador, dizia poesia e tal. Exato. E eu era muito amigo do Dr. Oswaldo Nascimento, da dona Alzira, ex-prefeito. E ele
num churrasco lá na casa dele, me convidou, nós estava, até eu acho que o Noel Guarani estava lá tocando violão, o Noel estava lá, e aí o Oswaldo Nascimento disse assim, mas tu tem que ter filial no nosso partido. Eu digo, mas eu vou me filiar para quê? Não, porque para ti conhecer o partido e tal, porque no PT tu não tem como ter filiar. Aí conversei com todo mundo, aí o Nelson Jobim, era o Nelson Jobim, o Oswaldo Nascimento, o Eliseu Klein e a Irma Agostino, esse pessoal se reuniu e eu me filiei ao partido. Por quê? Ali estava coligado o MDB e o PT. Eu digo, não tem problema. Quando ali passou um mês e pouco por aí, organizando a lista dos candidatos a vereador, eles disseram, tu vai ter que contribuir com o teu nome aí para vereador. Eu digo, mas como é que eu vou concorrer se o meu irmão é vereador? É candidato, é vereador e é candidato. Uhum. Não, mas é só para compor a nominata, não precisa... E conversei com o pessoal, disse, olha, não vai ter problema, conversei com o Valdeci. Falou com a família? Sim, com todo mundo, não tem problema. Digo, olha, aí o que foi? O Nelson Jobim... Quantos votos fez? Aí eu te dizer, o Nelson Jobim, ele fez para mim um panfletinho, era pouco maior que... um panfletinho pequenininho, preto e branco, e me deu 3 mil papelzinhos daqueles. E aí teve um pessoal que era meu ouvinte do rádio e tal, pegou e não sei onde que distribuíram. Né? E na televisão, tinha que aparecer na televisão, eu disse uma frase, eu estava com uma cuia de mate na mão, e o Charles dizia, Valdir Oliveira, um voto de gaúcho para gaúcho. Era isso. E para minha surpresa, naquela época o voto, tu escrevia o nome do candidato na cédula. E um voto de papel, né? Voto de papel. E aí tu optava por vários nomes ali, para registrar. Eu registrei o Valdir Oliveira e acho que registrei só Valdir Oliveira. Aí naquela eleição, eu não saí para fazer campanha. Eu fiz 889 votos e teve quase 200 votos anulados que votaram no Tio Pipico. E o Valdeci fez 4.030, foi o mais votado. E naquela eleição, se tivesse validado os votos, né, do Tio Pipico, juntado com os votos válidos, eu teria me elegido vereador, porque o Jaime Almerich, que se elegeu, ele faria acho que 15 votos a menos do que eu, se não tivesse anulado os Tio Pipico que não estavam registrados. Ali, naquela eleição, né? Não houve recurso. E o teu ingresso no PT daí, que ano foi? Pelo Valdeci? Lá em 88, né, para te ter uma ideia, em 88, nós participamos ativamente da campanha do Valdeci na primeira, numa garagemzinha lá na Vila Caramelo, era o comitê. Nós ficamos lá entre 7, 8 pessoas, entre eles estava o Galvão naquela época, e para decidir lá, acho que ficamos 3 horas decidir qual era o slogan de campanha do Valdeci, que a gente sugeriu lá, Valdeci Oliveira fazendo uma nova história. E eu comecei ali, e depois aí em 92 eu concorri então pelo MDB, mas continuei sempre acompanhando. Quando essa certa dificuldade de um petista filiar ao PT e estar vinculado à rádio, isso foi amenizando ao longo do tempo. 96, na emancipação de Edir Armando, eu participei efetivamente da campanha de emancipação. O pai e a mãe moravam lá, eu estava aqui na cidade, mas a gente atuava muito lá. E aí nós conseguimos o sim pela emancipação. E para minha surpresa, um dia chega na minha casa o Valdeci, o Rubens Brasil, o Loreni Maciel e mais alguém diz, Valdir, nós queremos formar a executiva do PT lá em Dilermando e queremos que tu nos ajude. Ali eu entrei e constituímos a executiva e, para minha surpresa, eles chegaram em determinado momento, tu vai ser o candidato a prefeito de Dilermando. E aí eu fui ali, eu sou filiado ao PT desde aquela época, né? E aí eu concorri a prefeito de Dilermando, perdi por aquela meia dúzia de votos, foi uma eleição muito parelha, né?
Foi 601, 600 e 589, né? Foi muito parelho aqui, eu lancei lá o Paulo Uffel no mundo político, que ele não participava da política, foi meu vice. Esse foi prefeito depois, se não me engano. Sim, né? o Paulo Uffel depois, ele foi prefeito por 2 mandatos, né? Foi meu vice. E naquela eleição eu já consegui eleger 3 vereadores. Elegi o Rubens Brasil, o Loreni Maciel e a esposa do Paulo Uffel, lá já na primeira eleição. E aí depois, como o meu vínculo era muito mais aqui com a cidade que lá, eu passei a transferir meu título para Santa Maria. E aí eu fui embora para Cachoeira do Sul em 98. Aí ajudei lá na campanha do Valdeci para deputado federal. Ele fez 1.021 votos lá em Cachoeira. E 2000, quando o Valdeci me ligou e disse: Valdir, eu vou como é que ele disse? Eu estou fazendo uma loucura aqui em Santa Maria. Me botaram para candidato a prefeito. E eu não posso exigir isso de ti, mas seria muito bom tu pudesse vir para cá me ajudar. Eu estava muito bem lá em Cachoeira na época. Eu larguei tudo para lá e vim aqui, só que eu não sabia que eu ia participar da coordenação de campanha, de ser o coordenador financeiro da campanha em 2000. Depois participei em 2004 de novo da coordenação. E foram os 2 mandatos do Valdeci. 2 mandatos do Valdeci. Eu fui da coordenação de campanha direto. E aí 2008 eu estive também ajudando a coordenar as campanhas. 2012, quando eu era presidente do PT, tu lembra que tu estava lá no Jornal A Razão, tu escrevia bastante sobre o partido e tal. Sobre política. Sobre política. Eu era o presidente do partido e um grupo de pessoas, não era um pouco, nós reunimos mais de 100 pessoas lá no Clube Comercial, lançaram a ideia de eu ser candidato a vereador. E aí foram se discutindo, fomos construindo e chegamos a um momento em que o Luciano Guerra também foi lançado candidato, pré-candidato. Comecei a perceber que poderia existir uma divisão ali. Eu era presidente do partido, não podia correr o risco daqui um pouco de eu, como presidente, estar desgastando algumas candidaturas. Recuei, abri mão de ser candidato e, por consequências, porque tinha o Valdeci, o Pimenta, o Fabiano, quem vai ser candidato a prefeito, quem não vai ser, toda aquela discussão ali, e nenhum foi candidato. E aí o grupo político apresentou o meu nome, outro apresentou o da Ellen, outro do Cristiano Schumacher. A gente fez os debates nos bairros e tal, e chegamos à conclusão de que nós tínhamos que criar uma unidade e lançar uma candidatura, que foi lançada a Ellen. E quem seria o vice? Aí, na discussão, acabou sendo eu candidato a vice ali em 2012. Algumas pessoas que tinham muita expectativa com relação à minha candidatura a vereador ficaram meio chateados comigo, porque eu abri mão da candidatura. Mas ali eu dei um passo atrás, e aí em 2016 a gente consolidou uma campanha e chegamos à vereança em 2016. E Valdir, né, já tem uma boa trajetória dentro do Partido dos Trabalhadores, né? O que avalia, né, na conjuntura, né? O Partido dos Trabalhadores, um bom tempo, ele sempre esteve mais oposição, né? Lá no início da sua história, e hoje já participa de, né, diversos governos municipais, estaduais e inclusive nacional. Já é com o presidente Lula a 3ª vez e a Dilma foi reeleita 2 vezes, né? Como que avalia o Partido dos Trabalhadores, né? Uma avaliação crítica agora, né? De tudo que o partido passou desse período, né, até hoje. Qual a avaliação que tem do Partido dos Trabalhadores? Teve erros? Não, eu acho o seguinte, ó. Nós em Santa Maria, por exemplo, o PT, de toda a história de Santa Maria, o PT teve 8 anos governando. E eu acredito que nos 8 anos de governo do PT ficaram grandes marcas positivas. É lógico que não se pode achar que tu fez tudo o que tinha que fazer. Teve muitas coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, que talvez isso é um aprendizado, né? Quando tu está na gestão. Eu mesmo na gestão como presidente da Câmara pude entender também um pouco mais
de que é tu estar diante de uma gestão e os cuidados que tem que ter com o recurso público, que muitas vezes o cidadão imagina que pode ser feito e que não pode, né? Então isso, mas eu acho que o PT fez, e até hoje não é por ser meu irmão, o Valdeci, mas a gente anda pela cidade e as pessoas reconhecem que o Valdeci foi um prefeito que fez bem para Santa Maria, tanto é que saiu do governo, seu segundo governo, com 83% de aprovação. O PT ele vem se reinventando, até porque nós não podemos, o mundo muda, a sociedade muda e os partidos também têm que evoluir, e os partidos são um extrato da sociedade, e o PT, é lógico que todos os partidos são feitos por pessoas, e nestes partidos tem pessoas que acertam e tem pessoas que erram, tem pessoas que querem fazer a coisa correta e tem muitas pessoas, muitas vezes, que não pensam dessa forma. E isso também, nós não podemos achar que não existe. O PT teve erros, com certeza, mas eu entendo que desde o descobrimento do Brasil, o PT, se analisar a história, eu entendo que o Partido dos Trabalhadores, sem nenhum tipo de fanatismo, ele trouxe transformações grandiosas para o país. E essas transformações, elas são evidentes. A vida das pessoas, de pessoas que não tinham oportunidades, elas tiveram. Eu sou do tempo em que a gente sonhava em um dia ter algum parente pelo menos, cursando uma universidade, e o governo petista trouxe essa facilidade, né? Se olhar para Santa Maria, nós tínhamos lá no ano 2003, 2002, 2003, sei lá, nós tínhamos uma universidade com 10 mil estudantes, hoje tem 30 e poucos mil. Valdir, esse debate na Câmara, como é que vocês estão travando ele? Que a Câmara é bem dividida, né? Aliás, tem uma maioria contrária. Não, eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças, primeiro, porque é natural na democracia que as pessoas pensem diferente e defendam as suas ideias. E nós temos que respeitá-las, mas também dentro de um nível de respeito e da ética. Eu acredito, e aqui eu não quero, mas os últimos anos, essa polarização e o presidente, o presidente que antecedeu o Lula, ele criou, ele deu voz a essas pessoas que muitas vezes elas ficavam com muitas coisas que elas gostariam talvez de estar externando e não externavam, e aí o presidente deu legitimidade para essas coisas. O negacionismo, essa questão de politizar tudo, um absurdo para mim foi politizar uma pandemia, né? De tentar motivar as pessoas a não se vacinar, e lá na Câmara tem isso, assim, se reproduz na Câmara esta fala que é radical para mim. O radicalismo ao extremo. Quantos vereadores? O radicalismo ao extremo. Se quiser dizer os nomes, não tem problema. Quantos vereadores são os mais radicais nesse sentido aí? Do negacionismo, da vacina? Aqueles que ainda defendem o Bolsonaro, mesmo que estejam aí sendo apontados tantas, se comprovando que se tentou dar um golpe na nossa democracia, tantas coisas aí que estão aí escancaradas, e para mim as pessoas que continuam, tudo bem que continue tendo a sua posição de direita, extrema direita, mas lá na Câmara nós temos, eu acredito que tem que conviver, né? Temos que conviver, mas eu acredito lá que temos 5, 6, 7 vereadores lá ou mais que ainda defendem o Bolsonaro, o bolsonarismo, enfim, acreditando piamente que ele não fez mal para o Brasil, que ele foi um excelente presidente,
Enfim, e eu respeito Que nem isso. é que ele tentou dar um golpe, né? Né? Que tentou dar um golpe, que algumas coisas que estão agora vindo à tona com respeito ao Bolsonaro, se fosse com relação ao Lula, era um escândalo muito maior. O Lula, uma questão de um pedalinho lá, de um triplex, foi um escândalo que, né, o que aconteceu. Aí são joias presenteadas, são mais de 50 imóveis comprados, bom, de que jeito foi e tal. Mas se fosse, e essa tentativa de golpe também, se fosse, eu tenho certeza que isso seria algo assim estarrecedor. Então, mas lá na Câmara, eu tenho me portado, assim, Rodrigo e Zé Mauro, de forma respeitosa, sem abrir mão das minhas convicções, mas respeitando as posições. Eu acho que respeitar as diferenças é algo importante na política. E eu consigo conviver com todos lá, fui presidente da Câmara com voto da maioria, né, mesmo sendo de um partido que tem só 3 vereadores, consegui ser presidente, consegui fazer uma gestão extremamente democrática, de forma igual, tratamento igual com todos os vereadoras. Então eu não tenho essa dificuldade. É lógico que tem coisas que acontecem lá. Mas não chegou a acontecer contigo e algum vereador ao ponto assim, de chegar a um atrito de quase agressão? Não. Eu nunca, essa questão, tu só parte para agressão se tu não tiver argumento. Porque já ocorreu isso na Câmara. Não, né? teve. O ex-vereador Galvão, quando era vereador, brigou com o vereador Tobias. Teve a condição de casos, condição de né? presidente. O Blatz agora também teve. O vereador João Ricardo Vargas teve um atrito, era presidente da casa, eu acho. Teve um atrito muito forte com o vereador Blatz. Isso acontece muito. Uhum. Eu procuro, porque, primeiro, a gente tem que manter o equilíbrio. Lá, manter o equilíbrio, eu acho que é um grande desafio para um vereador, manter o equilíbrio. Isso eu tenho condição. É lógico que nos bastidores, nos corredores, existem muitas às vezes, tentativa de prejudicar daqui ou dali. Eu mesmo, quando eu estava no hospital, fiquei sabendo que teve pessoas lá dentro da Câmara, ou enfim, colegas que diziam, olha, tomara que esse cara morra lá e não volte mais para a Câmara. Então para situar, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a gente. Acho que isso é importante, mas eu quero voltar num ponto aqui para não ficar no esquecimento. E eu acho que é importante pela trajetória que o Valdir tem, né, dentro do Partido dos Trabalhadores. Essa questão do bolsonarismo hoje, que você fala muito, né? E do lulismo, né? Ou da questão da esquerda. Lá atrás, né? Pegando ali quando teve o impeachment da Dilma. De certa forma o PT não ficou assistindo isso, porque hoje você tomou né? Existe como se fosse os dois lados. Antigamente você falava muito do anti-PT. Tem que derrotar o PT, né? Vota em qualquer um para derrotar o Partido dos Trabalhadores. E isso hoje se tornou um movimento de valores, né? Que pautas de valores, pautas religiosas, e se mudou muito da discussão que se tinha no passado. E aí eu pergunto se internamente no partido hoje você faz essa crítica, você discute isso, né? Ou isso é um movimento da própria sociedade? Não, fala sobre se naquela época o PT não teve uma reação. Isso. Não, assim, o PT surgiu e foi forjado nos movimentos, nos grandes movimentos, os diretas já, democratização e, enfim, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas o PT é um partido que vem ao longo do tempo, nunca mudou a sua sigla, nunca, é um partido que ele se mantém, né, ou com alguns momentos
mais difíceis, inclusive momentos que diziam vão exterminar o PT vai terminar, e continua sendo o maior partido do país, né? Em Santa Maria nós temos hoje chegando 10 mil filiados. Então o que acontece? Lá naquele momento o PT é um partido, e eu faço parte desse pensamento, que se respeita rigorosamente as instâncias da democracia, se respeita as leis. Se lá no Congresso, naquela oportunidade, foi feita uma grande articulação para tirar da presidência uma mulher que foi eleita legitimamente, uma mulher o que atribuíram a ela, o que alegaram para que ela fosse, o que ocorresse o impeachment, não era relevante para chegar ao impeachment, mas houve um movimento de um vice-presidente que articulou juntamente com o Eduardo Cunha, né, que tinha a maioria dos deputados na mão, e acabaram fazendo o impeachment da Dilma. Mas o PT, ele jamais se rebelou contra as instâncias da justiça brasileira. Como agora o bolsonarismo eles acham agora, quando nós entendemos que a justiça ela tem que ser justa, não ser boa para A, para B ou para C. E agora, quando se tem algo negativo para a direita, o judiciário é da esquerda, nós entendemos o processo democrático e buscamos as alternativas de provar a inocência. O Lula ficou preso 500 dias e ninguém foi fazer quebra-quebra do STF, foi fazer quebra-quebra em Brasília, ninguém foi quebrar o presídio onde estava o Lula. O Lula, ele saiu da prisão e se tornou presidente da República de novo. Aí, Valdir, entra um detalhe seguinte, assim. Pra gente ir isso. O Partido dos Trabalhadores, né, e nesse movimento, o que ocorreu? Existe uma polarização hoje. Uhum. Bastante, tanto que a eleição do próprio presidente Lula, né, foi por uma porcentagem pequena. Essa polarização hoje, que está na sociedade, que reflete lá na Câmara, né, que o Zé depois vai questionar, é benéfica ou não? Não, eu acho que, como eu já disse lá anteriormente, todo o radicalismo extremo, ele não é bom. Agora nós temos que entender que não é tentando criminalizar a política, tentando negar a política, negar a ciência. Então quando tu vem, porque eu volto aqui, quando vem uma pandemia e um lado defende, faz tentativa de que as pessoas não se vacinem, que debocha das pessoas que estão com falta de ar. Eu quase morri de Covid. Eu tô aqui por graças à ciência. Pois é, foram quantos dias internado? Eu tive 4 meses internado, e 72 dias entubado. Eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias na intubação. Eu tive com os rins parados por semanas na hemodiálise. Eu tive necrose de vesícula, eu tive rompimento do palato, sangramentos que foram repostos 10 bolsas de sangue numa noite para me manter vivo. E depois saber que... E eu acabei chegando a esse ponto porque não tinha vacina na minha idade, na época, em fevereiro de 2021, porque retardaram a compra das vacinas. E aí, quando se politiza isso, se defender a ciência, defender a vida é polarizar, aí não tem como não ser contrário. E alguém vem de lá defendendo tudo contra, aí polariza mesmo. Então, quando a gente defendia usar máscara, alguns achavam que não precisava usar máscara. Então, essas coisas, essas polarizações, eu acho que elas atrapalham, mas nós não podemos abrir mão de coisas que a gente defende. O que tem aí, né, até vou fazer um comentário, né? Tem que separar aquilo que é maldade, né, daquilo que é
é política, né? Claro. É evidentemente que essa questão, né, do negacionismo da vacina aí tem muito a ver uma teimosia, inclusive, né, do antigo presidente ali, que queria abrir o comércio, abrir tudo que tinha, não queria que a atividade econômica parasse e não queria bancar o chamado ficar em casa, ele não queria bancar como outros países bancaram, né? E você criou isso. Chegou o ponto de falsificar o cartão de vacina para poder viajar. Aí as pessoas, mas tirando isso, né? Sim. A gente sabe que o radicalismo, né? Ele existiu no passado e o radicalismo também, por parte do PT, né? Embora eu não compare ao radicalismo bolsonarista, essa é uma posição que a gente tem que ter muito clara, né? Mas eu queria dizer o seguinte: o PT hoje, ou as forças esquerdas, colocam na rua gente como o Bolsonaro colocou recentemente em São Paulo. Tem uma previsão de ato aí. Há um movimento do bolsonarismo aí muito forte. Não, eu acredito que... Ressurgindo, né? Digamos que ressurgindo, né? Depois do 8 de janeiro. Né? Tá muito forte em redes sociais, inclusive com mobilizações de massa, onde o Bolsonaro vai, ele junta gente. O poder hoje a instantaneidade antes, para se convocar o povo, se convocar para uma plenária, para uma assembleia ou para um movimento, tu tinha que fazer panfleto e sair panfleteando e conversando. Hoje não, hoje é rapidinho nos grupos de WhatsApp, e é lógico que existe uma camada da sociedade que tem essa condição maior, e não podemos também deixar de reconhecer que existe uma leva enorme de muitos fake news que criam narrativas, e as pessoas às vezes estão indo para as coisas sem nem saber o que é. Mas não se pode subestimar claro que não. O poder de mobilização? Claro que não. O poder de mobilização existe. Agora, para mim, o que fica evidenciado é o seguinte: às vezes, como diz o Mano Lima, às vezes é muito grito e pouca lã. Nós talvez toda essa articulação aí, ela não representa o que a maioria da sociedade pensa. Mas isso aí não é subestimar aí o cidadão, Valdir, porque na verdade a gente sabe que dentro da política não existe inocência. E estamos num ano eleitoral. Uhum. E é normal que surjam esses movimentos, quem está coordenando, né, independente do lado. Isso não seria, talvez, né, não sei se é uma avaliação pessoal tua ou do próprio da esquerda, subestimar esse movimento num período pré-eleitoral agora e refletir nas eleições? Não subestimamos, mas também eu ando muito, eu converso com muita gente, eu ando muito por todos os lugares da cidade e é nessas comunidades que está o povo, eu acredito muito que se a gente sair de dentro dos gabinetes, sair dentro dos escritórios e estar conversando com as pessoas, é uma parcela da sociedade que está, e esse radicalismo todo, isso aí, ela ganha a todo momento a antipatia das pessoas. Tem o radicalismo em excesso, ele pode parecer uma grande mobilização, mas a população, a grande massa da população, ela não está disposta a fazer isso. Valdir, é possível uma pacificação na Câmara hoje? A gente sabe que o clima lá está bastante tenso entre a base principal, entre a maioria, digamos, dos parlamentares e o grupo mais da esquerda, né, que é o PT e o PCdoB, principalmente. Eu acredito tranquilamente que a gente pode viver em paz
respeitando as diferenças dos outros. E quem conhece a mim, quem conhece o Valdeci, que é meu irmão, conhece a nossa essência, o nosso jeito de fazer política, o nosso jeito de tratar as pessoas, tratar inclusive os adversários, sabe que nós somos do diálogo, nós entendemos e respeitamos todo tipo de divergência e ninguém... Eu estou no meu 7º ano, vou para o 8º ano de mandato, já vou completar o 8º ano de mandato, eu nunca tive nenhum tipo de briga que ultrapassasse o limite do debate político. A questão, eu jamais entrarei numa discussão, seja de caráter pessoal. A minha defesa sempre é na política, a minha visão política, e nunca eu vou colocar qualquer impossibilidade de me relacionar com alguém. E eu sei, como eu já disse, já sei de pessoas ou pessoa dentro da Câmara que desejou a minha morte. Pois é. E eu, quando assumi de presidente, eu fui em todos os gabinetes, vai dizer o nome da pessoa, me colocando à disposição para todos, né? Todos e todas. Então... A gente pode saber o nome ou tu prefere preservar? Prefiro não preservar. Mas quem falou isso sabe, e a pessoa que me falou, eu confio muito. E será que você arrependeu, Valdir? Não sei. Perfeito. Só Deus dirá. Eu só sei que eu sou muito... Hoje a minha palavra que eu pratico muito é gratidão. Eu sou muito grato por... Olha, a minha vida foi feita... Eu sempre digo assim, a minha vida foi feita de sonho, de superação, e agora é gratidão. Perfeito. E essa pessoa, né, não precisa dizer o nome, obviamente, alguma vez mandou o recado, pediu desculpa, perdão por isso? Não, até porque com certeza não... Perdão é um gesto nobre. Não, mas talvez eu não tenha reconhecido que tenha dito isso, mas eu também jamais vou. Perfeito. Eu não quero ficar remoendo essas coisas. É só uma questão para dizer que eu dentro do ser, do meu interior, o Valdir Oliveira, seja político, rádio, não tem lugar para ódio, não tem lugar para rancor, para mágoa, e eu faço a minha vida política com muita lisura, com muita ética, com lealdade às pessoas que estão ao meu redor, e tenho certeza que... Tu escreveu um livro sobre esse período que tu ficasse internado lá, né? Eu escrevi isso aqui, esse livro aqui, 118 dias de resistência ao Covid. Aqui eu fiz uma pequena pesquisa de como surgiu o Covid, depois tem vários capítulos aqui sobre todas as intercorrências, porque o que aconteceu, né, Zé Mauro e Rodrigo, e quem nos assiste. A minha esposa, a Fabiana, que ela é enfermeira e ela sabia de todas, os médicos, enfim, falavam detalhadamente toda a problemática que eu estava vivenciando, e todas as intercorrências, e por 4 vezes ela foi chamada no hospital pelos médicos para dizer, olha, infelizmente não tem mais o que fazer. Eu acompanhei essa época e lembro. E aí o que me ajudou? Porque ela não falava para ninguém da família para manter a esperança, ela falava que estava difícil e tal, mas ela tinha que de alguma forma desabafar. Então ela fez um diário de todos os dias que eu estive lá no hospital, tinha um diário, e isso me deu elementos, inclusive. Mas para escrever esse livro, eu nunca pensei em escrever um livro, mas as pessoas iam me visitar, todas elas diziam, Valdir, aí como é que foi o tempo que tu ficou entubado, 72 dias, o que tu lembra? Aí um dia eu falei, até foi pro Paulo Pimenta, que ele foi me visitar, eu disse assim, olha, eu acho que eu vou ter que gravar alguma coisa. Tu lembra, Valdir, assim, de algum momento da internação dentro do hospital, assim? Dos 72 dias que eu estive ou entubado ou sedado, porque a intubação foi um período, depois eu fiquei com a traqueostomia e sedado. Ali, lembrança assim, real do que estava ali acontecendo no momento, não tenho lembranças. Agora tenho aqui no livro, são um capítulo que chama-se
EQM, experiência quase morte. Aí fica na crença de cada um, quem acredita vivesse essa experiência de na espiritualidade vai olhar pela visão espírita, quem não tem outra crença vai achar que é uma visão, ou um delírio, um sonho, mas tem algumas coisas aqui que são muito reais na minha mente, né? E que aconteceram, né? Por qual dessas visões, espírita, católica, como é que tu vê essa questão? Eu como sou espírita kardecista há mais de 15 anos e estudei o livro dos espíritos, estudei o livro dos médiuns e estudei o desenvolvimento mediúnico e me encontrei na religião espírita. O meu olhar é com essa visão espírita. Mas aí eu não coloquei isso no livro porque fica na interpretação de cada um, né? Mas assim, comigo, os médicos inclusive se reuniram outro dia lá no Caridade e disseram, olha, contigo aconteceu um milagre, porque tudo que aconteceu, e o mais importante, Zé Mauro e Rodrigo, a minha gratidão é muito, ela é muito forte, porque eu voltei plenamente. Eu voltei com toda a condição. Hoje eu estou com 62 anos, eu faço academia, eu posso jogar meu futebol, eu não corro, sequelas. Não tenho nenhum tipo de sequela, não tomo nenhuma medicação, nada. Inclusive os médicos, quando foram fazer quando eu entreguei o exame, agora uns 2 anos atrás, 2,5, do meu sistema renal, que foi extremamente comprometido, o doutor Daniel, ele disse, olha, pega esse exame aqui e bota num quadro na parede lá, porque não dá para acreditar que é os mesmos rins. Eu acho que tu, não sei se tu estavas na aprovação do kit Covid, se tu já tinha retornado. Eu estava dentro do hospital. Uhum. Fiquei, mas teve bastante teve muita polêmica, né? Teve um vereador que se arrependeu. Uma das vantagens de eu ter ficado lá esses 4 meses no hospital foi não ter participado desse tipo de debate lá na Câmara. Mas assim, então a minha gratidão, eu saí do hospital com 40 quilos a menos, numa cadeira de rodas. Eu saí no dia 14 de junho de 2021 e no dia 1º de julho eu já estava voltando para o rádio e voltando para a Câmara de Vereadores, e o que mais marcou na minha vida foi a saída do hospital, quando estava lá um grande número de pessoas, de amigos, e de todas independente de partido político, tinha muita gente lá me acolhendo. E ao chegar em casa, que a minha esposa colocou a cadeira de rodas, eu moro lá na Tancredo Neves, em frente a uma área verde, uma praça, colocou a cadeira de rodas na frente, e quando eu escuto aquela música de longe, foi se aproximando, a oração da família com o padre Zezinho, e era um caminhão de som e uma carreata das pessoas para me acolher, me receber de volta, e uma faixa dizendo, obrigado Deus, o Valdir voltou para nós. E tão rápido eu consegui retornar ao meu trabalho e tudo, então... Na Câmara também houve uma recepção lá, né? Muito grande, uma recepção calorosa, aquilo ali foi emocionante. Eu voltei no dia 1º de julho, e tem uma questão que eu não sei de onde... tirando a praga, né? Que essa que tu relacionou, né? Aí enfim, a recepção mas a recepção calorosa. foi bom. Até tem uma questão que eu não sei de onde que surgiu na época, mas eu estava no hospital, eu tirei a traqueostomia, e o primeiro dia que eu tirei a traqueostomia, minha ânsia era para falar. Aí eu tentava, saía a voz fraquinha, e o Werner, que ia todos os dias lá, o Werner chegou e bateu no meu... Que é médico, né? médico, e foi lá e bateu no meu leito e disse, homem, trata de sair logo daí que nós precisamos muito de ti lá. Isso foi no dia 24 de maio, e eu lembro porque era o dia que eu e a minha esposa, a Fabiana, nós estávamos completando 20 anos de casado. E eu não sei de onde que eu tirei na minha cabeça aquela... Eu disse, falei baixinho, né? Dr. Werner, avisa que dia 1º de julho eu vou voltar. Aí ele disse, mas não precisa te apressar tanto. Eu disse, não, dia 1º de julho eu vou voltar. E realmente tudo se conspirou favoravelmente. Eu acabei exatamente no dia 1º de julho
retornando lá para a Câmara. Valdir, eu lembro que tu pegasse a Covid em fevereiro, não foi? Dia 13 eu fui positivado, fiz o teste positivo dia 13 de fevereiro de 2021 e fui internado dia 17. Tá, perfeito. Naquela época já havia uma discussão, se eu estiver errado, me corrige. Já existia uma discussão na Câmara sobre a questão de fazer expediente interno, não presencial na Câmara, inclusive. Sim. Existia uma e houve vereadores contrários a isso aí. Tu acredita que tu possa... Na época era possível dizer, eu acho que peguei em tal lugar. Na época era possível meio que mapear isso aí, né? Tu acha que tu pegou a Covid Câmara, no trabalho? Eu em 2020 eu era presidente da Comissão de Saúde, era uma coisa que eu cobrava muito. Primeiro lugar, a saúde, a vida, toda aquela cobrança. E aí era um ano de eleição, né, que era a campanha, e toda aquela campanha foi muito difícil, porque a gente não chegava nem na casa das pessoas e tal, mas a gente buscando de não correr riscos. Aí eu me elegi vereador, mas ali estava no período de recesso ainda, então em fevereiro era o período de recesso, e nós já estávamos defendendo que nós tivéssemos, né, só trabalho remoto, e tinha gente que era contra, realmente era contra. E eu não chegamos nem a iniciar o ano legislativo, porque eu já estava no hospital quando acabou o recesso. Tu acha que pegou por ali? Mas como eu lá na Câmara eu trabalhava direto, eu não tirei férias, não tirei nada, naquele momento vários lá da Câmara estiveram convidados. Sim, a Câmara teve vários surtos. O motorista, o Venâncio, teve o cinegrafista, o Jorge, teve vários. Teve gente entubada lá. Sim, mais 2 entubados. Então, eu acredito que tenha sido sim lá na própria Câmara. Não tem, com certeza, o vírus circulou por lá e em algum momento nós acabamos sendo contaminados lá. Eu acredito muito nisso, porque a gente tinha todo o cuidado aí fora. Então, e para mim foi uma coisa muito... E quando eu assumi de presidente da Câmara, acho que estamos quase no final do tempo, né? Mas quando eu assumi de presidente, que na primeira semana de 2022 nós tivemos um surto de Covid lá dentro da Câmara, era sábado de manhã, a diretora administrativa me liga e diz, olha, em cada setor aqui tem uma pessoa com Covid. E já tinha as vacinas e tal, mas eu disse, olha, já na hora reuni a mesa diretora de forma online e pedi uma hora de serviço, vamos fechar a Câmara, vamos ficar só com trabalho só trabalho interno a fechar para o público. Nós vamos não ter atendimento público, os gabinetes vão funcionar. Aí houve aquela reação toda, que se mobilizaram. Tem um vereador na frente da Câmara. Aí botaram um monte de mesa na frente da Câmara e tudo aquilo. Mas eu estava convicto da decisão. O que eu fiz? Fiz uma testagem de todos os servidores, testagem geral de todos os servidores. Fizemos uma desinsetização de toda a casa. Ficamos 6, 7 dias e fizemos a testagem de novo, e aí nós reabrimos com responsabilidade. Alguém disse, olha, tu vai se desgastar muito com isso. Eu digo, eu vou primar pela saúde. Aí logo eu ia estar colocando em risco todo o povo da Câmara ali, então foi isso. Custou desse... Valdir, parece para nós encerrar, acho que uma pergunta aqui pro final agora, que talvez nenhum vereador gostaria de responder, mas como foi o vereador que surgiu o boato agora, não sei se é boato, se é verdade ou não, se a Câmara discutiu isso, existe uma discussão agora quanto à possibilidade do aumento do subsídio dos vereadores. E aí eu lhe pergunto, né, se é favorável, se existe essa conversa realmente, porque se espalhou, né, nos grupos aí, né? Um monte de desinformação. Porque o que acontece? Uma legislatura, nenhum vereador pode
ele conceder qualquer tipo de reajuste na sua legislatura. Sim, vai ser o que acontece? O último aumento que ocorreu na Câmara de Vereadores, foi em 2012. 2012 para cá foram sendo feitas as reposições das perdas durante esse período. Né? Agora o STF ele definiu que não haverá mais reposição. Digamos que o salário que agora tem que ser essa legislatura até o final de junho tem que deliberar sobre o salário dos próximos vereadores até 2029. Então, digamos que os 11 mil, hoje 11 mil, que é o salário do vereador, se for mantido como está, em 2029 vai ser os mesmos 11, não. Pode ter 10% de inflação, 15 ou 20 ou 30 em cada ano, que não haverá reposição. Então isso é algo que não existe a possibilidade de reposição depois. Então o que está sendo discutido é se esse salário que está hoje ele vai permanecer até 2029 ou se concede um reajuste para os próximos vereadores. Não é para os atuais. Os vereadores atuais não têm nenhum tipo de reajuste. É para os próximos, porque tem que ser feito. Então a discussão é esta. Agora, existe a legislação diz assim, o vereador não pode ganhar, o subsídio não pode ser superior a 50% do que os deputados estaduais recebem. Então, se houver entendimento de que o salário dos vereadores podem até 2029, porque hoje daria em torno de 16 mil por mês. Se ele passa dos 11 mil para 16 a partir de janeiro até 2029, ou não, ou fica nos 11 mil até 2029. Esta é a decisão que tem que ser tomada, e é uma decisão. A mesa diretora ela faz uma resolução, eles pedem um projeto de lei, e este projeto de lei vai a plenário e os vereadores votam, quem votar favorável ou contra. Eu acho que um vereador que trabalha, que não usa o mandato de vereador como bico, ele tem que ganhar um salário que possa ser compatível a tudo que ele faz. Agora, se o vereador quer exercer a função como bico, aí o salário é muito alto. Perfeito. Pena que a gente está chegando ao final do podcast aqui, né? É um assunto que realmente mereceria mais espaço, né? A gente agradece, então, a tua presença aqui, Valdir, né? Desejando saúde aí por tudo que enfrentou aí, né? É isso aí. Até mais, então. Até mais, agradecer então a presença do Valdir, né? E quem está assistindo, né? Que possa curtir, compartilhar lá no canal do Paralelo 29, o nosso podcast do Estação 29, que toda sexta-feira sempre tem um novo episódio. Agradecemos a tua presença aqui, Valdir. Muito obrigado. E vou deixar com vocês aqui um exemplarzinho do nosso livro 118 dias de resistência ao Covid. Um grande abraço e obrigado aí a todos. Estamos à disposição.